A paz do Senhor a todos. Pronto, mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está muito abençoada. E antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês e também compartilhem esse vídeo. Então vamos entrar na palavra do Senhor que está abençoada, que fica em Mateus capítulo 18, no versículo 21 e 22, que diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se-lhes, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro estava com a dúvida de quantas vezes seu irmão iria pecar contra ele e quantas vezes ele iria perdoar o seu irmão, se era 7 vezes. Então Jesus esclareceu para ele, deixou bem claro de quantas vezes ele iria perdoar o seu próximo, que era 7 vezes 70 ou 70 vezes 7. Então Jesus esclareceu de quantas vezes Pedro iria perdoar o seu próximo. E logo em seguida Jesus conta uma parábola para Pedro, para deixar bem claro, para deixar tudo no seu devido lugar. E contou a parábola que está logo no versículo seguinte, no versículo 23 ao 35, que Jesus compara o reino dos céus a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E trouxeram um servo que devia 10.000 talentos. E esse servo não tinha com que pagar a dívida. Então ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os seus filhos e tudo quanto possuía, até que pagasse a dívida. O servo se prostrou e rogou, dizendo: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor desse servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. O conservo, caindo aos pés do servo, lhe implorava, falando as mesmas palavras que esse servo anteriormente tinha falado para o seu senhor. Mas o senhor do servo tinha perdoado a dívida que o servo tinha com o seu senhor, enquanto o servo que foi perdoado da dívida anteriormente, ele não teve a mesma compaixão que o seu senhor teve com ele, não teve com o seu conservo, e não perdoou a dívida e lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. O servo que foi perdoado pelo seu senhor pela dívida que ele tinha, quando saiu, encontrou o conservo que também devia, e ele não teve a mesma compaixão que o seu senhor teve com ele, não teve a mesma compaixão, e sufocou o homem, agarrou o homem, fez barbaridade com o homem e lançou o homem na prisão até que o homem pagasse a dívida. E os seus companheiros
vendo o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar tudo ao seu senhor, o que estava acontecendo. Então, os seus companheiros viu tudo aquilo que estava errado, se entristeceram, porque o servo não estava sendo justo com o servo. Não estava. O servo não estava sendo justo com o servo. Porque o seu senhor tinha perdoado o servo, enquanto o servo não perdoou a dívida com o servo. E se entristeceram muito e passaram tudo para o seu senhor, o que realmente estava acontecendo. E o seu senhor chamou o seu servo e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Que era para igualmente compadecer do conservo. Era para o servo compadecer da mesma forma que o seu senhor compadeceu dele e perdoou a dívida. Então era para ele fazer a mesma coisa, agir da mesma forma que o seu senhor agiu com ele. E indignou-se muito o seu senhor com o servo que não teve compaixão, não compadeceu do conservo. Então o seu senhor o entregou o servo aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, aqui foi uma parábola relacionada àquela dúvida que Pedro tinha, que perguntou a Jesus quantas vezes ele iria perdoar o seu próximo, e o Senhor falou essa parábola para Pedro. Então, da mesma forma que esse servo não teve compaixão do conservo, o seu senhor ficou indignado e lançou ele para os verdugos. Os verdugos eram os carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Então, da mesma forma, o Senhor irá fazer conosco. Se perdoarmos, teremos perdão, mas se não perdoarmos, não teremos perdão. Então, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que tenho que perdoar o meu próximo, como Cristo me perdoou, como Cristo nos perdoou. Aprender a amar o próximo como a mim mesmo, e jamais fazer o que esse servo fez com o seu conservo. Não teve compaixão e não perdoou a dívida, da mesma forma que o seu senhor tinha perdoado a sua dívida anteriormente. Ele não amou o próximo. Esse servo pagou o bem que ele recebeu do seu senhor. Ele pagou o bem que ele recebeu do seu senhor com o mal. Fez o mal o conservo. E veio as consequências, que foi a indignação do seu senhor. O entregou aos verdugos, que são os carrascos, até que pagasse toda a dívida. Então aquele servo plantou a sua semente e teve que colher a semente que ele tinha plantado, que foi a semente ruim. Ele pagou o bem que ele recebeu com o mal.
semente mal. E vamos escolher plantar a semente boa, agradáveis a Deus. Vamos plantar amor, compaixão, misericórdia, fé e esperança. Sementes que agradam a Deus. Pois assim também é com o Senhor Deus. Se perdoarmos o nosso próximo, Deus vai nos perdoar. Mas se não perdoarmos o nosso próximo, também não teremos perdão. Um dos mandamentos do Senhor Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar é perdoar também. Que Deus te abençoe. E te dê sabedoria, santidade, discernimento, amor, fé, compaixão e gratidão. Seja a pessoa que agrada a Deus. Seja uma pessoa que esteja sempre no centro da vontade de Deus, que tenha compaixão com o seu próximo, que perdoe ao seu próximo, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, plante sempre a semente agradável aos olhos de Deus. Plante sempre a semente que agrada a Deus. Fica todos na paz do Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Creio que irá te alimentar muito espiritualmente. E relembro novamente todos vocês que curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Fica todos na paz de Deus.